Diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Senhor, te damos graça pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que foi revelada para nós, para nossa salvação, para nossa libertação, para a direção das nossas vidas, Senhor. Pedimos que esta palavra, meu Pai, nos ilumine nesta noite. O Senhor conhece a necessidade, o desejo de cada coração. O Senhor conhece, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece todas as coisas. Peço graça a Ti nesta noite para conduzir a Tua palavra de acordo com a verdade do Evangelho. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Coube a mim hoje a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Eu tentei até resistir, viu, durante a semana. Cheguei até a ligar para o Fernando. Fernando, não dá para você assumir esse compromisso? Porque a gente passa por dificuldades na vida, né? E essa semana foi um pouco agitada no trabalho, na família também, né? A questão de saúde, houve preocupações. Mas aí, quando eu conversava com o Fernando, eu falei, não, aí o Fernando, puxa, se eu for pregar, eu vou dar aula de manhã, mas tudo bem, se você está precisando mesmo. Eu falei, não, Fernando, o servo de Deus, ele tem que estar pronto em qualquer momento. Então, seja na alegria, na dificuldade, eu vou lá, porque eu sou um servo de Deus e vou fazer a obra do Senhor. E estou aqui nessa noite para a glória de Deus e espero que Deus fale conosco, né, como Ele já tem falado ao meu coração. Noé, irmãos, é uma história muito conhecida, até as crianças conhecem essa história de Noé, né? A humanidade, ela vive de mitos, porque a ciência não consegue explicar todos os fenômenos, né, que ocorrem no mundo. Mas a Bíblia não é um mito, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. A história de Noé, muitos dão a ela a condição de mito. Mas algumas coisas na Bíblia me chamam a atenção, e uma delas é o fato de Deus se preocupar, inclusive, para demonstrar essa veracidade da palavra de Deus, Ele colocou até a genealogia de Noé. Deus, Ele se preocupou em relatar os locais geográficos, né, históricos, lá do Oriente. E Deus também, embora nós tenhamos lido aqui que Noé era um homem justo, que andava com Deus, a Bíblia não omite o momento em que ele errou também. Então nós vamos ver lá na frente, depois que ele saiu da arca, que ele plantou uma vinha, bebeu o vinho, se embebedou, né? E um dos filhos viu a sua nudez e ele acabou amaldiçoando o filho. Então ele errou, Noé errou. E a Bíblia, como palavra de Deus, não esconde a falha humana. Qualquer outro livro iria trazer a Noé uma condição de homem perfeito. Mas a palavra de Deus, ela aponta também os defeitos dos homens. E tudo isso para o nosso aprendizado, para a nossa lição. Então Noé não era um homem perfeito. Como nós não somos perfeitos, nós somos falhos, né? Nós somos pessoas que estamos caminhando para uma direção que é o reino de Deus, é a glória de Deus, mas é claro que nesse percurso nós erramos muitas vezes. Mas esse erro, ele deve produzir em cada um de nós o arrependimento para que nós voltemos, né, à direção que o Senhor quer que nós sigamos. E a palavra da noite, se eu pudesse intitular, e eu já quero fazer isso, é recomeço. Irmãos, não é bom você começar algo e parar no caminho. Eu não gosto de fazer isso, nunca gostei. Eu sempre gostei de iniciar e terminar os meus empreendimentos. Desde que eles sejam bons para a minha vida, é claro. Então, é muito bom quando você começa a estudar e vai até o final, quando você
realiza um trabalho e consegue ir até o final, não para no meio do caminho. Mas eu vejo que isso é uma dificuldade para algumas pessoas. As pessoas costumam desanimar no meio do caminho. Mas nós temos a facilidade de praticar coisas que nos prejudicam por um tempo maior. Nós praticamos coisas indesejáveis e prolongamos esse comportamento inadequado, muitas vezes, por um tempo maior. Quando, na verdade, deveríamos perseverar e ser constantes naquilo que nos faz bem, que faz bem à nossa alma. Então, se você entrou aqui nessa noite, sabendo que há algo na sua vida que tem trazido prejuízo à sua alma, à sua vida espiritual, Deus nos dá nessa noite, a mim e a você, a condição de um recomeço. Foi assim que Deus olhou para a humanidade no tempo de Noé, que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós vemos aqui que o Senhor viu a maldade dos homens e essa maldade se multiplicava na terra. Os pensamentos eram maus continuamente. Lá no versículo... Estou tentando ler sem óculos aqui, porque na última vez que eu subi aqui eu não usava óculos, agora eu preciso usar óculos. A terra estava corrompida e cheia de violência. Então até parece que está retratando, né, os dias de hoje. A violência, a corrupção, a maldade, o comportamento da raça humana tem decepcionado até mesmo os outros seres humanos. Imagina o coração de Deus diante de tanta iniquidade, de tanta maldade, corrupção e perversidade. E a Bíblia fala que Deus, vendo toda essa situação, Ele achou no meio daquela geração um homem justo, um homem que andava com Deus, um homem que tinha um estilo de vida diferente de todas as pessoas da sua geração. Então nós vemos aqui o cuidado que Deus tem, em particular, com aqueles que o ouvem, com aqueles que o temem, com aqueles que obedecem a sua palavra. Porque a Bíblia fala numa linguagem para que nós possamos entender que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas é claro que é uma linguagem para que nós entendamos o grau de insatisfação de Deus em razão da iniquidade. Então Deus, quando olhou para tudo que estava acontecendo, ele se entristeceu muito a ponto de falar, olha, eu estou vendo a maldade, mas eu estou vendo também que há pessoas que me honram, que vivem um estilo de vida diferente, e é por isso que eu quero um recomeço. Eu vou dar ao homem a oportunidade de um recomeço. E aí é que ele olha para Noé e fala com Noé. E chama Noé para um grande projeto. Chama Noé para um projeto que nasceu no coração do próprio Deus. Noé precisava apenas ser o executor daquele projeto. Muitos projetos que nós realizamos, irmãos, e atribuímos a nós mesmos, não nasceram em nosso coração, mas eles nascem no coração de Deus. Nós somos apenas os executores do projeto que é a vontade de Deus. Na minha vida, muitas coisas que eu pude realizar, eu sei que não nasceram no meu coração, nasceram no coração de Deus, foi um projeto de Deus. O fato de eu estar aqui nessa noite não foi algo que nasceu do nada no meu coração, mas foi algo que nasceu no coração de Deus. A nossa salvação nasceu no coração do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque optamos entre estar aqui ou em casa, resolvemos vir aqui. Não. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para essa obra. E não haveria motivo para estar aqui, irmãos, se não fosse a grandeza de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e a certeza que eu tenho, e você deve ter também, de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós não estamos aqui
para cumprir uma religiosidade. Ah, não, eu vou à igreja porque se eu não for lá, minha semana vai ser ruim. Não. Nós vemos aqui nessa noite porque sabíamos que Deus tem algo para falar ao nosso coração. Nós vemos aqui nessa noite porque sabíamos que Deus tem uma palavra de edificação, de exortação e de consolação para os nossos corações. Nós vemos aqui que Noé, quando ele começa a construir aquela arca, e essa história vai ser contada também no Novo Testamento, vai ser lembrada no Novo Testamento, lá em Hebreus 11:7, Noé é tratado como herdeiro da justiça, como todos nós somos em Cristo Jesus, herdeiros da justiça. Jesus menciona também Noé, provando que foi um personagem que viveu na história. Jesus diz que nos dias de Noé, 8 pessoas foram salvas. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as suas referidas esposas. A Bíblia fala, lá na primeira carta de Pedro, que o que permitiu que Noé construísse a arca foi a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia do Senhor. E lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala que Noé era um pregoeiro da justiça, era um homem que pregava a justiça. Então a arca demorou muitos anos para que fosse construída, mais de 100 anos. E acredito que em todo esse tempo, pelo que se infere na leitura daqui dos textos, Noé era taxado como louco, porque nunca havia chovido sobre a terra, e Noé estava ali construindo a arca. E isso ocorre hoje também, quando nós estamos aqui na igreja, as pessoas também nos chamam de loucos, né? Puxa, aquele camarada agora é fanático, né? Está indo para a igreja. Isso aconteceu com você e comigo várias vezes. E Noé, então, ele passa a realizar esse projeto de Deus, era um pregoeiro da justiça, e é claro que ele deve ter sofrido esse bullying, né? De ser taxado como fanático, de louco, né? Mas Noé, ele tinha certeza de que esse projeto era um projeto de Deus. Ele tinha convicção de que Deus havia falado com ele. É muito bom, irmãos, quando nós temos essa convicção também, de que Deus fala conosco. E Deus, Ele fala conosco de várias formas, pela palavra, que é a principal maneira como Deus fala conosco, pela palavra que já está revelada, mas Deus fala conosco também por algumas circunstâncias. Deus usa pessoas para falar conosco, porque Ele quer que nessa caminhada nós soframos menos, né? Às vezes os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, por erros nossos, né? E Noé, ele encara esse projeto, e para esse projeto Deus dá uma receita. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo, lá no versículo 13. É vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gôfera, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. Então, para que fosse construída aquela arca, Noé precisaria seguir uma receita de Deus. Ele precisaria olhar o projeto de Deus. Então, quando é realizada uma obra, para que haja um edifício, tem que ter um projeto anterior. Para calcular o alicerce, calcular as colunas, as vigas, né? E quando o arquiteto ou o engenheiro projeta, né? E o construtor não segue a orientação, aquele edifício ele está sujeito a ruir, está sujeito a cair. E assim é a nossa vida com Deus. Deus, ele realiza projetos para que nós executemos, mas nós precisamos seguir a orientação do Senhor para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E um grande projeto
que Deus quer que nós realizemos é a construção da arca da salvação da nossa vida, da nossa família. Existe um grande compromisso na minha vida e na sua, para que a nossa família esteja salva na arca. Essa arca que simboliza Jesus Cristo, a presença de Deus. Então, existe uma responsabilidade sobre mim em cuidar do Mateus, do Pedrinho, até da Magda, para que nós mantenhamos os nossos olhos voltados para Jesus, para que nós prossigamos, andando com Deus, para que erremos menos e que para que façamos aquilo que Deus projetou para nós. E é claro que nesse percurso, como Noé, nós vamos ter dificuldades, vamos passar por aflições, por problemas, como Noé passou, mas Noé ele contou em todo momento com o auxílio de Deus, com a presença do Senhor em sua vida, assim como nós podemos contar com a presença do Espírito Santo conosco em todos os dias da nossa vida, porque essa foi a promessa do Senhor. Jesus ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, ele estará convosco todos os dias, Então nós temos essa promessa, esse auxílio, essa companhia que nos fortalece na hora da dificuldade na nossa caminhada. Lá no versículo 18, mas contigo, quando Deus anuncia então o dilúvio, que haveria a destruição de tudo que vivia na terra, ele falou: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus é um Deus de aliança. Deus, ele quer que nós tenhamos aliança com ele. A aliança que eu tenho aqui na minha mão esquerda simboliza o meu casamento com a Magda. Mas eu preciso guardar não somente o símbolo, mas a vida. Esse casamento ele precisa ser honrado no dia a dia, prática de vida, não só pelo símbolo. E essa aliança é a mesma aliança que Deus quer que eu tenha com Ele também, marcado pela comunhão com o Senhor, marcado pelo desejo de santificação, que é o quê? Um estilo de vida diferente, um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então Noé, ele deu crédito à palavra de Deus, e a Bíblia fala no versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Será que nós, irmãos, estamos fazendo tudo aquilo que Deus tem determinado para nós? Será que nós estamos seguindo no nosso dia a dia as orientações da palavra de Deus em tantas coisas? A Bíblia nos ensina a perdoar, a amar, a praticar o bem. Ou será que nós estamos deixando os nossos corações, poluídos com a inveja, com a falta de amor, com a falta de misericórdia, de perdão, ingratidão, murmuração? Então são coisas que Deus ele desaconselha para nossas vidas. Então, quando nós temos o desejo real de andar com Deus, nós fazemos de tudo para seguir a palavra, para andar de acordo com as orientações da Bíblia. Isso não é somente frequentar o templo, mas é a nossa vida amanhã, de segunda, a sexta, de segunda a outra segunda, como nós vamos nos relacionar lá fora, no trabalho, na escola, com a família. Então é o nosso dia a dia que nós mostramos o símbolo da aliança que nós temos com Deus. Então é um compromisso muito grande, porque assim como a sociedade olhava para Noé, todos olhavam para Noé, essa sociedade tem olhado para nós também. Como Paulo disse, nós somos a carta escrita, lida por todos os homens. Muita gente não vai conseguir ler a Bíblia, ou não vai ter interesse em ler a Bíblia. Muitas vezes muitas pessoas lerão a Bíblia por meio da sua vida, olhando para você. As
pessoas vão olhar para você e falar, eu estou lendo o que é ser um cristão por meio da vida dessa pessoa. Então as pessoas lerão a Bíblia por meio daquilo que eu sou, por meio das minhas atitudes, das minhas ações, as pessoas lerão a Bíblia por mim. Como é que está a tua vida? Como as pessoas têm lido o cristianismo por meio de você? Então a Bíblia nos leva a essa reflexão. Nós vemos aqui que Noé era justo, perfeito, andava com Deus. Que Deus falou com Noé. E Noé fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E chegou um momento que aquela arca estava pronta e Deus mandou que Noé e sua família entrassem na arca. E Noé, mais uma vez, obedece a Deus, entra na arca. Aí, passados alguns dias, veio a chuva, veio o dilúvio sobre a terra. E esse dilúvio que durou, 40 dias e 40 noites, inundou toda a terra. E Noé estava ali protegido e salvo, juntamente com a sua família, Nós estamos também, como já foi dito aqui nessa noite, passando por dificuldades aí na vida política, econômica, social. Mas, irmãos, quando nós estamos protegidos na arca de Deus, Deus, Ele cuida de nós. Não que Deus seja indiferente com as outras pessoas, mas eu tenho convicção naquilo que Davi disse. Sou velho, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Então, as pessoas que têm aliança com Deus, elas não são desamparadas. Elas podem passar por dificuldades, mas jamais terão o desamparo de Deus. Terão a indiferença do Senhor. Jamais. Deus está conosco. E Noé viveu essa experiência. Por isso que, quando nós olhamos as circunstâncias, e a Bíblia é muito rápida na narração, mas você pode imaginar o que Noé viveu? Dentro de uma arca, com animais, só com a sua família, ele era o chefe da família, é ele que tinha que manter a sintonia com Deus. Quantas dúvidas ele não teve, Quantas indecisões, que talvez sejam as mesmas que nós estamos vivendo hoje aqui, preocupados com amanhã, preocupados com o nosso emprego, preocupados com o que vai ter na nossa mesa daqui uma semana, daqui um mês, com os nossos filhos. Mas Deus, Ele já sabia do projeto que Ele tinha feito e como se daria o final daquela história. E a Bíblia fala que quando as águas minguaram, Noé, ele também não age por conta própria. A Bíblia fala que Noé, primeira coisa que ele faz, quando mingam as águas, é pegar um corvo, Olha lá no capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Então ele pegou um corvo e soltou o corvo. E a Bíblia fala que o corvo ia e voltava. E o corvo nós sabemos que é um animal que come carne podre. Então, provavelmente, se esse corvo tivesse visto um animal que morreu ali com o dilúvio, ele ia comer a carne, Como se achasse algum lugar para colocar os pés, ele talvez nem voltaria mais, mas o corvo ia e voltava. Mas Noé, ele não achou muito boa essa referência. Nós deduzimos isso. Porque lá no versículo 8, ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado. E a Bíblia fala que a pomba voltou. Então Noé, ele observa a situação, as águas pararam, ele poderia de uma forma talvez apressada já sair da arca, talvez até morresse afogado, mas ele faz as provas. Ele é um homem que se preocupa em andar de acordo com a direção de Deus. Soltou o corvo, mas o corvo não é um bom negócio, é um animal sujo, que come carniça, soltou a pomba.
A pomba foi e voltou. Passado os 7 dias, ele solta de novo aquela pomba e ela volta, né, trazendo uma oliveira, né, no seu bico. Lá no versículo 9, a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. Aí no versículo 10, e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Então, primeiro foi um corvo e depois 3 vezes a pomba. Na terceira vez a pomba não voltou mais. Então, o que nós aprendemos com Noé é que Noé é um homem prudente. É um homem que não toma as decisões de uma forma precipitada. Ele não age pelas emoções, mas ele age de acordo com a razão e de acordo com a direção de Deus. Isso nos leva a refletir sobre qual é a nossa referência. O que você tem usado para tomar decisões na sua vida? O corvo, que representa um animal mais sujo, que pega na carniça, ou uma pomba, que já é um animal que denota, né, limpeza? Hoje não, porque a sociedade acabou poluindo aí o meio urbano, então as pombas fazem sujeira, mas a pomba, ela é a representação de um animal limpo. Qual é a tua referência para as suas decisões? Quem você tem ouvido? Quem são os seus conselheiros? Quando eu vou tomar uma decisão, eu costumo fazer perguntas para pessoas que eu sei que podem me dar um bom conselho. Mas houve vezes em que eu ouvi conselhos de pessoas erradas, e quando eu fiz isso, eu me dei mal. Então, qual que é a tua referência? Quem você consulta quando você está com um problema? Quando você tem que tomar uma decisão séria? Quem são as pessoas para quem você pede ajuda? São pessoas que têm uma vida com Deus? Ou são pessoas que te dão conselhos, né, que estão fora da vontade de Deus? E às vezes nós fazemos isso porque quando nós perguntamos para alguém que sabemos que não vivem uma vida cristã, uma vida com estilo diferente, aí fica mais fácil para atribuir a culpa a alguém e nos livrar da culpa. Mas a referência é algo com o qual nós temos que nos preocupar. A referência com quem andamos, com quem convivemos e com quem compactuamos os nossos dilemas, os nossos dramas e as nossas necessidades. Noé é alguém que sabe filtrar muito bem isso. E baseado nessas referências, houve um momento certo em que Deus falou com ele. Lá no versículo 15 do capítulo 8, então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. No versículo 18, então saiu Noé. Notem que Noé, ele procurou em todo momento andar de acordo com a palavra, com os conselhos de Deus. Ele não errou em nenhum momento, porque ele seguiu rigorosamente aquilo que Deus havia desenhado para ele. Então, o projeto de Deus foi idealizado porque Noé soube fazer aquele passo a passo do que Deus ensinou para ele. E a Bíblia fala que assim que ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez, lá no versículo 21, ou melhor, 20, do capítulo 8, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Nós cantamos aqui nessa noite que o nosso altar é o nosso coração. Então, Noé, quando saiu da arca, quando ele edifica um altar para Deus, é como se ele estivesse dizendo: eu consegui, mas eu consegui não pelas minhas forças. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória.
É a Ele que eu edifico o meu altar. O altar é o símbolo da aliança, é o símbolo da entrega, é o símbolo do sacrifício. Noé, ele atribui a Deus a vitória de ter passado pelo dilúvio. Então, todas as minhas vitórias e as suas vitórias, elas têm um autor, que é o nosso Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Talvez você entrou aqui nessa noite, puxa, mas eu não estou ainda com essa convicção. Quando Noé fez isso, lá no capítulo 9, fala assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Uma coisa que agrada muito e me impressiona é o cuidado que Deus tem. Não só comigo, mas com as pessoas que, por misericórdia dele, não que eu mereça, por misericórdia e graça dele, que estão ao meu lado. Quantas vezes eu intercedi, por pessoas que estão ao meu lado, e eu ouvi a resposta de Deus, por familiares, por amigos. Isso é misericórdia do Senhor. Porque Deus deu para você e para mim, irmãos, a mesma bênção que Ele deu para Noé. Porque Noé era imperfeito como você e eu. Mas quando ele dá ouvidos e faz aliança com Deus, a Bíblia fala: então abençoou Deus a Noé e os seus filhos. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Você entrou aqui, irmãos, e se você já fez aliança com Deus, não tenha dúvida que você é abençoado. Qualquer palavra contrária a essa está repreendida em nome de Jesus. Assim como Noé, Deus nos abençoou. E a Bíblia fala que depois que Noé errou, lá no capítulo 9, ainda no versículo 20, a Bíblia fala que ele plantou uma vinha, ficou embriagado, se embebedou, e o seu filho menor descobriu a sua nudez, e os outros dois não, de uma forma respeitosa, até vieram de costas, foram lá e cobriram o pai. E Noé ficou envergonhado com isso. Então o vício, irmãos, ele traz vergonha mesmo. A bebida, a droga, ela envergonha a pessoa. Ela deixa a pessoa completamente envergonhada, à margem. E Noé, na sua intempestividade, na sua reação de ira, ele falou: maldito seja Canaã, porque viu a minha nudez. Mas, irmãos, Noé não tem força para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você não precisa ter medo, porque Deus já te abençoou. Não existe maldição para quem é abençoado por Deus. A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Nós erramos o percurso, mas a Bíblia fala: não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo, o advogado que tem poder para perdoar os nossos pecados. O que Deus espera de cada um de nós é que nós tenhamos um coração quebrantado, arrependido, porque Deus está num alto trono, mas está perto de todos aqueles que têm um coração quebrantado. Deus está perto de todos aqueles que querem um recomeço. Então hoje, irmãos, é noite de você reedificar o seu altar, apresentar o seu coração a Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu quero a tua bênção na minha vida. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, eu tenho certeza que o Senhor é comigo. Que assim como o Senhor foi com Noé, que era um homem como eu, humano como eu tenho certeza que o Senhor é comigo. Eu quero renovar nessa noite a minha aliança com o Senhor. Eu quero reedificar esse altar, o meu coração.
ele está pronto para receber as bênçãos do Senhor. Noé, embora tenha falado que seu filho seria servo, Canaã, né? Ele falou para o outro filho, Jafé: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. E aqui, irmãos, eu quando meditava nessa palavra, a revelação que eu tive dessa palavra é que nós que estamos aqui, nós não somos semitas. Nós não somos filhos de Sem. Os semitas é o povo que deu origem aos judeus, onde nasceu Jesus. Nós somos de Jafé. E Deus falou, Deus alargue a fronteira de Jafé. E que Jafé habite nas tendas de Sem. Isso quer dizer o seguinte, habitar na tenda é como Deus falasse para você, você é de Jafé, você vai ter as suas fronteiras alargadas e você vai habitar nas tendas de Sem. Você vai habitar nas riquezas e nas bênçãos de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio de Sem. Jesus nasceu judeu, o filho mais velho. E nós, como de Jafé, temos as nossas fronteiras alargadas e vamos repousar nas tendas de Sem. Nós estamos seguros nas riquezas espirituais que há em Cristo Jesus. Amém? Quando eu vi essa palavra, irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu estava lendo ontem na cama essa palavra aqui. A Magda foi deitar. Falei, posso deixar um pouquinho só a luz acesa? Não pode. Aí quando eu li essa palavra, eu tive essa revelação. Gente, não estou falando que eu revelo nada não, tá? Calma. Essa palavra já está revelada, tá? O que eu tive foi a iluminação do Espírito Santo para isso. Tá bom? A palavra já está revelada. Para que você entenda nessa noite, porque eu entendi isso, que Deus alarga as nossas fronteiras. E em Jesus, nós vivemos as abundantes riquezas espirituais. Amém? Assim como Deus foi com Noé, que Deus seja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe.